E aí, pessoa? Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio do Agro Resenha e nessa semana é muito especial porque eu tô aqui com o Tomer Durman, que é gerente de vendas na Altec e a voz por trás do Rumencast, cara. Um dos principais podcasts aí sobre nutrição de ruminantes, meu. O Tomer, só pra vocês entenderem aí, ó, o gabarito do cara aí, ó. O Tomer é médico veterinário pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, a Unicentro. Fez mestrado, doutorado e pós-doutorado lá em zootecnia pela Universidade Estadual de Maringá, a famosa UEM. Você sabe que eu prestei UEM, né? Eu quase fui pra Maringá, velho. Quase que a gente se topou lá. E ó, uma coisa bacana do Tomer aí que ele fez uma parte do seu doutorado. Aí você me ajuda aí, ô Tomer, como é que fala? Aberystwyth. Como é que fala isso aí, cara? Você quer falar em inglês ou galês? Aí você apertou, velho. Aí você... fala os dois aí. A universidade, ela fica em País de Gales. Uhum. Então, no Reino Unido, em geral, eles falam Aberystwyth, mas em galês se fala Aberystwyth. Vixe, Maria, aí moiou mesmo. Para os íntimos, é Aber. Beleza, então ele fez doutorado na Aber University lá no Reino Unido lá. Ô Tomer, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Finalmente conseguimos, hein? Sim, muito bom estar aqui com você, cara. O Agro Resenha significa muita coisa pra mim, então tá aqui pra mim significa bastante. Ó, que legal, cara, muito bom. Você já viu aí do outro lado, que você que tá escutando, não perde esse bate-papo aí, porque você já viu, né? Vai ser muito legal. Firma o golpe aí que nós já estamos de volta. Você ouve agora Agro Resenha Podcast. Aqui, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. A apresentação, Paulo Ozaki. Bom, Tomer, tô aqui de volta com você aqui pra gente começar essa resenha. Queria que você contasse um pouco da sua história. Você já conhece a dinâmica do Agro Resenha, né, cara? Então não preciso ficar chovendo no molhado aqui, não. Então conta um pouquinho da sua história aí pra gente, cara. Bom, pra quem não familiarizou com o nome, né, não é muito comum aqui, mas eu sou nascido em Israel. Vim pro Brasil muito jovem, então brasileiro de coração já. E uma mistura de várias origens, né? O pessoal da minha empresa me chama de vira-lata, que juntou um pouquinho de cada canto. Pai argentino, mãe brasileira. Eu fui nascer em Israel, por parte de vó paterna vindo da Polônia e vô da Rússia, e materna, a origem da Itália. Então, põe tudo isso num liquidificador e sai o Tomer. E basicamente é isso, fiquei no Brasil quase a vida inteira e no final da faculdade, só que fui conhecer o resto do mundo para falar de rumen. E aí, é esse tema que me levou, acho que até aqui, tá falando com você. Então, muito grato a essa ciência toda. Isso acho que faz parte da minha história. Hoje, falar de rumen e falar da minha história tá virando uma coisa só. É verdade, né, cara? Eu lembro que quando eu soube do seu podcast, eu entrei em contato com você, né? Mandei uma mensagem ali, falei, cara, que legal que você tem um podcast aí. Fico muito feliz em saber que, de alguma maneira, tive alguma influência aí na formação desse projeto tão bacana aí que é seu, cara. Não, foi bem importante. No começo eu tava numa plataforma que eu também tinha dificuldade, você foi lá me ajudar, falou que já usou aquela plataforma, me recomendou outras, eu acabei, você falou assim, talvez eu ter que começar do zero de novo, eu engoli seco, falei, será? Aí topei a mudança e hoje foi a melhor coisa que eu fiz, hoje tô conseguindo crescer o podcast cada vez mais e é sempre bom estar contando com todo mundo, né, na podosfera o pessoal se ajuda bastante, isso eu gosto bastante. Cara, muito legal isso aí, né? E eu acho que o podcast tem dessas coisas, né? Por mais que a gente esteja na mesma área, né? Às vezes tem outros podcasts que são muito parecidos com o nosso, mas em regra geral não tem muita concorrência, né? A forma como você fala, a forma como... No fundo as pessoas gostam de você mesmo, né? Esse que é o grande lance, né? Esse que é o legal do podcast. Às vezes você acha que você tem que fazer uma coisa extremamente formal e um padrão, e na verdade não tem padrão. Você ser você mesmo é o segredo, e quem gostar do teu estilo vai te acompanhar. Você comentou aí que a sua vida e o estudo sobre rumen, né, são meio que paralelos, e você comentou que
você é uma mistura, sua mãe é brasileira, pai argentino e tal, essas coisas, né? E por coincidências do destino, Israel é um dos países que tem maior produção de leite por vaca do mundo, né? Eu fiz uma pesquisa rápida aqui, na casa dos 15 mil quilos por vaca ano, né? E, bom, você não contou aí, mas você teve a oportunidade de fazer o seu estágio de conclusão de curso lá, né? Você falou, bom, vivi a vida inteira aqui, depois que eu vim de lá e fui lá no final do curso pra fora do Brasil, né, cara? Conta um pouquinho dessa experiência sua aí, lá fora, acho que especialmente aí lá em Israel, cara, quando você terminou o curso aí. Esse aí foi uma baita experiência para mim. Eu, depois de ter nascido lá, não tive experiência de ter morado de novo. E profissionalmente sempre virou sonho, né? Quando eu também fiquei sabendo que a maior produção vaca ano é de Israel, e no meio do deserto, falei, meu Deus, como é que eles conseguem? E isso foi o que me motivou a estar voltando lá, não só para conhecer o lugar que eu nasci, mas também estar aprendendo o que eu poderia fazer de diferente, o que de lá serviria para trazer para o Brasil. E eu saí muito cedo lá de Israel, não tive muita oportunidade. Mais ou menos em 1990, estava tendo a Guerra do Golfo, lá em Israel. Foi na época que meus pais acharam que não seria o melhor lugar para a gente crescer, e a gente veio passar um tempo no Brasil. Por motivos óbvios, né? Mas só para o pessoal imaginar, eu morava mais ou menos a 30 quilômetros da faixa de Gaza. Lá estava tendo bastante ataque químico. Meus pais tinham que ficar com máscara de gás o tempo todo, mesmo dentro de casa. E criança, como não tem máscara de gás para criança, a gente ficava dentro de bolhas. É uma bolha com um ar conectado. E agora, se todo mundo sabe a agonia que é ficar de máscara, às vezes, quando você quer sair de casa, imagina quando você entra em casa e tem que continuar de máscara. Isso motivou a gente a vir para o Brasil. E quando eu voltei para lá, eu fui sem conhecer muitos lugares, então aproveitei também para conhecer toda a terra, de lá de norte a sul. Foi uma experiência incrível. Com a profissão, eu sempre escutava o pessoal falar 15 mil quilos de produção de leite vaca ano nos Estados Unidos é fácil, porque lá o clima é fresquinho, vaca gosta de um clima mais ameno, então a produção é alta. Aqui no Brasil também, o pessoal vê que no inverno a produção acaba aumentando um pouco. E eu falava, e em Israel, que é no meio do deserto, o que eles estão fazendo lá que eles conseguem isso mais ou menos com a mesma raça, né? A principal lá é uma raça holandesa. Então, assim, dos pontos, para quem é curioso de saber o que eles estão fazendo diferente, tiver a oportunidade, vá conhecer as fazendas de lá, você vai ter uma nova visão de como aumentar a produção de uma propriedade. Que é assim, primeiro que a genética deles é direcionada para resistência a calor, né? Mesmo sendo de alta produção, isso sem misturar com sangue zebu, que são animais geralmente mais aptos a regiões mais quentes. E o principal lá é conforto. As vacas lá é o clássico. Quando eu trabalhava na fazenda experimental do Ministério da Agricultura lá, direto vinha visitantes. E eles direto, quando eu recebia, eles me pediam a ficha da dieta. Primeira coisa, falavam, eu quero ver a dieta. E era clássica, eu trazia para eles, eles olhavam e falavam, mas não tem nada demais de outro mundo. Aí eu sempre tinha uma trena, né? Eu brincava com isso. Falava assim, vamos medir quantos centímetros cada vaca tem no coxo? Aí isso é uma coisa que eles não me perguntavam, a gente ia lá e eles falavam, nossa, mas cada vaca tem muito coxo para cada um. Falei assim, vamos ver lá onde elas deitam. Mas é confortável, né? Vamos ver o pré-parto. Nossa, é um palácio. E, elas passam calor? Banho 4 vezes por dia. Então, quando elas começam a ficar com calor, elas vão para uma sala de banho, são refrigeradas, tem ventilação. Então, o conforto desses animais puxa a produção. Todo mundo fica achando que é só comida, tem que melhorar a nutrição. Vaca gosta de conforto, e lá eu consegui ver que você consegue ir para outro patamar mesmo sem mexer tanto na dieta. Cara, eu acho que esse é um baita de um diferencial, né? Porque pra você produzir leite nessas quantidades lá, teria que ser um negócio muito diferente mesmo, né? E é pouco comum aqui no... Eu acho que talvez esteja mais, né? Mas era muito pouco comum aqui no Brasil você trabalhar a ambiência tão bem, né? Assim como é lá, né, cara? Exatamente, isso faz bastante diferença. Eu não conheci tantas fazendas, mas as que eu conheci, eu vi um investimento muito forte sempre em conforto. Eu fiquei bastante tempo na fazenda experimental do Ministério da Agricultura de Israel. Foi onde eu fiz meu trabalho de
conclusão de curso. E para quem acha que fala, mas para ele é fácil, né? Ele nasceu lá, então deve ter tido alguém que empurrou ele para dentro. Eu queria muito fazer estágio lá, mas não conhecia ninguém. Os primos do meu pai não têm contato com a área da agricultura. Eu digitei vaca, espaço, Israel no Google e eu mandei e-mail para todo mundo que eu achei. Laticínio, indústria de ração, silagem, tudo. Eu acho que mandei uns 42 e-mails. Eu tive 2 respostas. Tiveram interesse, mas acabou não dando certo. E a outra foi no Ministério da Agricultura. Então, para quem acha, falar, não quero fazer estágio em tal lugar porque eu não conheço ninguém lá. Bota a cara, você vai receber bastante não, mas um sim que você conseguir pode mudar a tua vida. Você sabe, cara, que essa história sua, ela se repetiu aqui, né? Porque eu conversei há pouco tempo com Daiane Almeida. Quem não escutou esse episódio, volta lá, episódio número 170, cara. E ela mora lá na Nova Zelândia, ela trabalha com ovelhas, né? E ela foi a mesma coisa, ela não falava inglês, não falava nada. Um dia deu na telha que ela tinha que ir pra lá porque ela gostava de trabalhar com ovelha e ela fez a mesma coisa que você. Ela pegou e mandou, 150 e-mails, recebeu uma resposta. E tá lá até hoje, casou com o neozelandês, já saiu no principal canal lá de televisão lá, como uma menina que foi do Brasil pra lá, né? Enfim, você vê, né, cara? Às vezes a gente fica se lamentando porque não conhece ninguém, mas também não age, né, velho? E acho que o lance aí é agir, né? Exatamente, às vezes acontece de você ter um contato que te direciona para um caminho da tua vida, mas se tem um sonho, vai e receber 99% de não é o normal. Aquele 1% que vai mudar. Ela falou exatamente... Cara, você falou, eu falei, cara, já lembrei dela. Foi exatamente igual, velho. Mas vem cá, você não comentou aí antes, mas você falou que sua família não tinha nada a ver com agro, né, cara? E aí você foi fazer veterinária e foi se apaixonando cada vez mais por essa área do rumen, enfim, foi estudando, né, entendendo um pouquinho mais. E lá em Israel parece que você começou a se aproximar mais dessa área específica da microbiologia, né, do rumen, e foi a fundo aí nos estudos, fazendo seu mestrado, doutorado, né, pós-doutorado. Mas, cara, vem cá, você não tinha que estar dando aula, não, velho? Esse era o meu grande dilema, né? Eu, desde muito cedo, quis dar aula. Minha mãe foi professora universitária, hoje ela está aposentada, e quase tudo que nossa família tem, grande parte pela dedicação dela no trabalho, e sou muito grato a isso, e tinha como visão que esse era um lugar que eu tinha que estar, continuar esse legado da educação. E eu segui esse caminho a fundo, né, quando eu percebi que para ir para esse caminho você tem que fazer mestrado, doutorado, tem muitos concursos que exigem esse tipo de graduação. E então afundei para esse lado e que terminei a graduação, já fui para a área da pesquisa desde cedo. E aí, quando eu descobri o tal do rumen, fiquei louco, né? Porque tem bastante pesquisador que fala a frase, hoje a gente sabe mais sobre Marte, que está no espaço, do que o rumen que está ali dentro da vaca do nosso lado. Verdade. É um ambiente extremamente complexo, acho que no planeta Terra você vai conseguir listar pouquíssimos outros ambientes tão complexos, bioquimicamente falando, do que o rumen. Então, sempre me chamou bastante atenção. E lá em Israel aconteceu de conhecer o Itzik Mizrahi, que é hoje um dos maiores microbiologistas do rumen do mundo. Trabalhei com ele, cara, ele foi incrível para mim, porque eu não me senti um estagiário, eu me senti um pesquisador ali, ele estagiário recém-chegado, e ele me perguntava tudo, falando assim, quantos animais você quer colocar nesse delineamento, que análise você quer fazer, e eu não sabia nada, né? Passava a noite estudando para no outro dia dar uma resposta sem passar vergonha. E aí comecei até a tomar mais gosto pela pesquisa, e eu falei, não, eu tenho que dar aula. E me dediquei bastante a isso. Quando voltei para o Brasil, depois do doutorado, fiz concurso para dar aula, comecei a dar aula ali na Universidade Estadual de Maringá, mas não foi isso que o destino reservou para mim. Eu hoje não dou aula, mas me sinto muito, muito ativo na educação, nesse sentido. E eu senti um desconforto, tanto quanto pesquisador, quanto como professor. Quanto pesquisador, o que mais me incomodava é que tem muita pesquisa que é feita, quem lê essa pesquisa é outro pesquisador, que faz outra pesquisa, que outro pesquisador lê, e assim por diante. E a gente se pergunta por que eles estão fazendo essa pesquisa. Se perguntar para um deles, eles vão falar para melhorar a qualidade do leite, para melhorar a produção por animal, para deixar os animais mais eficientes.
que seja. Mas se esse é o objetivo deles, será que eles estão cumprindo esse objetivo principal? E aí eu fiquei muito desconfortável com essa distância grande entre um resultado de pesquisa e isso está sendo aplicado no campo. Isso sempre me chama a atenção. Quando eu fazia mestrado, eu participava de um projeto que se chamava do Centro Mesorregional para Produção de Leite, em Maringá, e a gente reunia produtores, tá, no grupos de produtores, e eu apresentava para eles resultados de pesquisa daquele ano. Eu falava assim, esse ano foi publicado isso aqui, vocês podem mudar isso na propriedade de vocês, baseado nesses estudos. Basicamente, eu fazia uma tradução, porque hoje é muito injusto você pedir para um produtor se atualizar o tempo todo em ciência. Primeiro porque a maioria dos produtores rurais trabalham mais de 10 horas por dia, então é um pouco injusto você cobrar eles, falar, você tem que ler mais, você tem que ir atrás, tem que se atualizar, sendo que o trabalho deles é árduo. Outro ponto, muitos deles não têm nem ideia onde um artigo é publicado. Se você perguntar para cada 100 produtores, eu não sei se 2 vão falar, eu sei exatamente como achar uma plataforma de artigo científico, e mesmo para os que têm acesso, pouquíssimo é publicado em português. Então, é um somatório de fatores, né? Eles não têm tempo, eles não sabem onde achar os artigos, e quando acham, está tudo na língua inglesa e é difícil de achar material para eles se atualizarem. Então, eu achava um pouco injusto para eles, sendo que o trabalho foi feito para eles, porque eles não estão lendo. Então, eu lia o trabalho, traduzia e levava até eles. Mas isso eu conseguia fazer com 20 produtores a cada vez, né? Juntava ali alguns. É um negócio que a gente não consegue fazer isso em escala. E na sala de aula também, a gente ensina cada aula ali para 40, 50 alunos. E também de saber que querer preparar eles para o mercado de trabalho, viu uma distância muito grande entre o aluno recém-formado e alguém preparado. A gente fala que o cara tem que se formar sem saber nada, e aí ele vai quebrando a cara até que ele consegue se moldar. Eu, particularmente, não gostava dessa definição, achava que o pessoal podia, sim, sair mais bem preparado da universidade, sendo que a universidade serve para isso. Então, sempre tentei conectar muito a pesquisa ao campo. Tem um lema que eu falo muito, que é o profissional ideal é artigo na mão e pé na merda. Então, ele sabe o que ele está falando, mas ele tem a experiência do dia a dia para saber onde aplicar cada coisa. Claro. Então, eu sempre tentei trazer muito próximo esses mundos. E hoje, com o podcast, com a página do Rumencast, eu consigo fazer o que eu fazia, de levar a ciência para os produtores rurais e técnicos, mas agora, em vez de juntar 20 de cada vez, eu junto mais de 1000. Então, assim, é uma experiência muito, muito bacana de estar conseguindo cumprir com o que eu queria e conseguindo fazer isso em escala. E aí, hoje, eu tento trazer cada vez mais perto e diminuir esse espaço entre a pesquisa e aplicar ela na prática. Legal, cara. E isso que você comentou é algo assim que sempre aparece aqui no podcast também, né? Da pessoa saber que, assim, a gente sabe, né, que a pesquisa muitas vezes, a academia, ela é muito distante, né, cara, da vida real, né? Vamos dizer assim, até tava conversando com uma pessoa aqui outro dia que ela comentou, né, que é comum, às vezes, o professor tem uma linha de pesquisa, aí você entra lá e você trabalha uma vertente da linha de pesquisa do cara, que às vezes quer estudar o quanto de, sei lá, de um determinado composto que vai na dieta e, cara, às vezes não é muito aplicado, né, e eu acho que essa visão que você teve foi muito interessante nesse sentido, né? Quer dizer, você é um cara que já gostava da academia, tinha isso como missão, né? E tirou o melhor dos mundos ali pra fazer um negócio que você gosta pra caramba hoje, né? Teve 2 eventos que me chamaram bastante atenção depois que eu estava trabalhando, que eu percebi qual que era o grande problema. Um deles foi um encontro de produtores que chamaram um nutricionista para dar uma palestra, e tinha um produtor, acho que tinha uns 68, 70 anos, ele estava há bastante tempo, ele falou que participava de todos, desde o início da cooperativa. E aí o cara começou a dar umas informações de pré-parto, e o cara falou assim, nossa, mas isso aí eu não sabia. E ele viu a referência, tá escrito fonte, tá escrito 2009. Isso foi em 2019, esse evento. E ele falou assim, como assim essa informação extremamente importante para mim é de 2009 e eu tô escutando ela em 2019. Ele falou, é inadmissível que isso tenha acontecido. Ele ficou extremamente chateado, que ele ficou 10 anos sem saber uma informação que podia mudar tudo na propriedade dele. Então, esse é um problema que existe, sim. A gente, hoje, com a tecnologia, a gente consegue diminuir esse gap. E outro evento que me chamou a atenção foi um evento que era os estudantes que estavam organizando, e foi organizado também numa das cidades aqui próxima dos Campos Gerais, para falar de tecnologia e também de chamar alguns palestrantes. E chamaram um produtor
para dar o depoimento inicial. Ir lá na frente, pegar o microfone e dar as boas-vindas para os estudantes e para todo mundo que estava fazendo o evento. E pegaram um produtor que não tinha muito papas na língua. Ele falou, eu não sei o que vocês estão ensinando na universidade, só sei que os recém-formados só estão fazendo cagada lá em casa. E ele, com o tempo eles ficam muito bons, muitos são meus amigos hoje, mas os recém-formados estão bem fraquinhos. Largou o microfone e foi sentar. Aí a gente percebeu que realmente talvez o modelo de ensino tem que se voltar muito mais para o campo, para a prática, para o pessoal sair mais bem preparado. A grande missão do Rumencast é tentar solucionar esses dois eventos para que eles aconteçam o menos possível. Tem muita gente que escuta aqui o podcast, que é recém-formado, tá na rotina, tá no dia a dia, né? Tem muita gente também que não é do agro, é de outras áreas que não é a zootecnia, né? Propriamente dito, né? Você fala aí, às vezes eu entendo porque é um pouquinho da minha área também, né? Mas tem gente que vem aqui que eu não entendo porra nenhuma do que faz, né, cara? É muito longe da minha realidade. Mas de qualquer maneira, acho que seria legal, né? Bom, hoje você trabalha numa empresa, como eu falei lá no início, e também você comentou que tá bem engajado em trabalhar pesquisa também ao mesmo tempo, né? Fala um pouco pra gente aí como é que funciona o seu trabalho, um pouco da sua rotina. O meu trabalho hoje é numa multinacional de aditivos. Para quem não entende, o que significa isso? São tecnologias que você coloca na alimentação para melhorar em algum ponto ou saúde ou produtividade dos animais. E hoje eu trabalho assim com 4 pilares principais. Um deles é educação, participo de treinamentos, webinars, escrevo materiais de divulgação de tecnologias. Outra parte é pesquisa e inovação, então sabendo aplicar bem as tecnologias, está mostrando que elas funcionam. Isso é importante para o produtor, que a fazenda dele não sirva de teste para produtos. Os produtos já têm que chegar com uma confiabilidade alta de posicionamento, então a gente faz de tudo com que a pesquisa nos apoie nisso. Gosto bastante da parte de marketing e trabalho bem ativamente nisso também. Acho que é importante não só a gente ter informação, mas que ela chegue nas pessoas, então isso eu tento fazer com que também aproxime a equipe de marketing do campo, que muitas empresas têm esse problema, que quem está lá no marketing às vezes não sabe o que está acontecendo no campo. Isso traz uma dificuldade. Não digo que é algo que tem que acontecer, que eles têm que ir lá no campo, mas que as pessoas conversem e seja mais assertivo. E outra parte é campo e indústria. Quando eu chego numa fábrica de ração, por exemplo, para propor uma tecnologia, eu já visitei os produtores daquela região e sei quais são os desafios, quais são os problemas e tentar posicionar alguma tecnologia para estar ajudando eles. Essa é a minha rotina, flutuando entre esses 4 pilares. Agora faz muito sentido, né? Porque você trabalhar indo aos produtores, conhecendo os produtores, trabalhando numa empresa que vende aditivos e tudo mais, né? Faz esse tipo de trabalho e também trabalha com as indústrias, né? Que são fornecedoras de coisa. Faz muito sentido todo o trabalho que você faz, né? E aí chegando no Rumencast, né, cara? Porque no fundo, você está difundindo tecnologia com seus artigos, com seus estudos, com as suas pesquisas, né, com as suas andanças, propondo pesquisa. Acho que isso faz muito sentido. Não sei se eu estou viajando, mas é mais ou menos por aí, né, cara? Exatamente. Eu tento conectar aplicação também de tecnologia, porque assim, vou dar um exemplo para quem é leigo e está escutando a palavra aditivo e alimento junto pela primeira vez. Pensa num combustível de carro aditivado. Para que serve aquele aditivo? Ele serve para melhorar o desempenho do carro. Se eu encher o tanque só com aditivo, o carro não sai do lugar. Então não é ele ali que está fazendo toda a função, tem que ter uma base muito bem feita. Então hoje na produção animal é muito parecido. Se você quiser investir só em aditivo, mas esquecer daquela base, do que faz aquela produção ir para frente, o aditivo ele não vai funcionar, né? Então eu tento conectar também para que o pessoal saiba fazer o que precisa ser feito, bem feito também para que justamente as tecnologias sejam bem posicionadas. Também saber posicionar cada tecnologia no seu devido lugar, né? Você concorda comigo que se eu tiver um combustível aditivado para levar uma Ferrari a 400 por hora e colocar esse mesmo combustível num carro menos potente, não vou chegar a 400 por hora. Então, eu saber colocar cada tecnologia em cada situação é importante também, porque acontece muito de, às vezes, todo mundo quer colocar todas as tecnologias em todos os lugares e a gente acaba sem saber o que funcionou, o que não funcionou. Se você tem uma base científica, você conhece cada aplicação,
você consegue aplicar muito bem cada tecnologia. Então, esse é um trabalho em conjunto, de fazer o básico bem feito e saber posicionar cada tecnologia em cada lugar. E distribuir isso como informação pelas plataformas também. Bom, então aproveita aí, cara, já que a gente já falou sobre isso, acho que é a deixa perfeita aqui pra você falar sobre o Rumencast. Conta pra gente aí como é que tem sido essa experiência de tocar um podcast e tudo mais, cara. Certo. O podcast, ele surgiu para me atender no começo. Eu queria muito que existisse um Rumencast quando eu comecei. Achei em algumas partes que me foram de interesse, mas no que eu queria mesmo não achei. Por quê? Eu comecei a viajar muito. Quem trabalha com agro sabe que estrada é um negócio que toma muito tempo. Muitas vezes você está em lugar que não pega sinal, né? Então, às vezes, nem um radinho você consegue colocar para te acompanhar na viagem. E aí você pode baixar um álbum de música, escutar, e aconselho que as pessoas façam isso. Todo mundo acha que todo mundo tem que ficar maníaco de todo segundo do seu dia tem que ser aproveitado com conhecimento e informação, mas tem alguns momentos que você pode sim aproveitar esses momentos para estar se informando. E a estrada, para quem trabalha com agro, é isso. Eu lia muito artigos por dia, quando eu estava na pesquisa e ensino, e quando eu fui para o campo, eu fiquei desesperado. Eu falei, eu estou lendo 10% do que eu li. E aí eu ficava pensando, quando estava dirigindo, seria tão bom se eu conseguisse dirigir e ler um artigo ao mesmo tempo. E aí que eu falei assim, cara, dá para fazer isso. É só alguém ler o artigo e eu coloco para escutar. E aí foi assim que começou. No começo era só o WhatsApp. Eu gravava o episódio inteiro lendo algum artigo e distribuía por WhatsApp. No começo eu vinculava muito a empresa, né? Eu sempre queria conectar com alguma tecnologia que eu trabalhava, tanto para mandar para os técnicos e produtores que trabalhavam comigo. Mas a partir do momento que eu senti que o podcast era meu e não da empresa, né? Então comecei a pensar o que eu queria fazer com o podcast, né? E uma das coisas era fazer um produtor ou um técnico do Brasil inteiro e do mundo, que seja, escutar o melhor especialista em cada área. Então, assim, a chance de um produtor no interior conversar com o maior especialista, por exemplo, em qualidade do leite ou em nutrição, às vezes é um evento que ele consegue ir, vai num simpósio, mas no dia a dia é difícil. Então, essa foi uma das propostas, chamar especialistas para estar falando de alguns temas e os produtores estarem escutando essa pessoa, como se eu estivesse levando ela para dentro da casa do produtor e falando, hoje quem vai trocar uma ideia contigo sobre nutrição é o cara que mais entende disso no assunto. Então, isso é algo que eu quis trabalhar no campo, que era uma deficiência também, e foi bom pessoalmente porque eu comecei a conversar com gente que eu só escutava em simpósio, né? Ali sentado na cadeira, olhando para um pesquisador, esperava o ano inteiro para escutar 40 minutos ele falando de um tema, e agora eu estou ligando para ele e conversando. Então isso foi incrível hoje de estar sentindo que eu estou tendo esse tipo de aproximação. E o reconhecimento do pessoal é impagável, cara. Isso aí, quando o pessoal fala, olha, estava indo para uma fazenda, antes escutei teu episódio, isso mudou todo o meu atendimento, eu tinha uma linha de raciocínio em tal área da pesquisa, você me abriu os olhos. Então, esses feedbacks me mostraram que eu estava no caminho certo, seguia nesse caminho e hoje faz muito mais sentido a minha linha de trabalho. Que legal, cara. O podcast tem essas coisas, né? Inclusive, estamos aqui todos hoje falando sobre isso porque ambos tivemos a predisposição de criar um podcast, né, cara? Então, tudo que a gente faz hoje parece que gira em torno, né? Eu sempre brinco aqui que o Agro Resenha é como se fosse uma extensão da minha vida. A gente não consegue mais eu não consigo mais viver sem. Eu imagino que deva ser o mesmo sentimento aí pra você, né, cara? Não, pra mim eu gosto quando às vezes chega numa fazenda, alguém aponta e fala, é o Rumencast. Às vezes pergunta se sabe o nome, não sabe, mas eu acho gostoso essa intenção de que realmente a gente está fazendo diferença na vida de alguém. E muita gente que eu conheci, graças ao Rumencast, graças ao Agro Resenha, eu brinquei com o Paulo, esses tempos atrás, conheci a Amanda Nielsen, do episódio 103, Sim. Uma pessoa incrível, hoje é uma grande amiga. E assim, tantas pessoas que eu parei e pensei, né? Nunca conheceria alguém assim que escutei aleatoriamente no episódio e de repente você tá ali com a pessoa. É bem incrível como o podcast ele vai abrindo portas e quando você vê, você tá num lugar que uma hora você tem que admitir que você não estaria sem ele. É verdade, cara. Você fala. Isso é muito legal. Eu lembro até que você comentou, tô aqui na fazenda dela, ó. Isso é muito bacana, né, cara? Porque é muito além, né, do que a gente imaginaria poder fazer. Você poder impactar a vida de alguém, mudar a mente de alguém em relação a alguma coisa, né, cara? Isso, eu recebi hoje uma mensagem, né, de um amigo aqui que fez um podcast, acho que no 3º ou 4º episódio,
E ele comentou que recebeu um feedback e, tipo, cara felizaço, né, cara? E é isso, né? As pessoas às vezes podem não entender, mas isso aqui muda a gente, né? Hoje eu tenho certeza... Antigamente eu tenho certeza que você era conhecido como o Tomer lá da Altec. Hoje você é conhecido como o Tomer do Rumencast, fala a verdade. Exatamente. O podcast mudou o sobrenome. Vira o sobrenome. Legal, cara. Muito bom. Ô, Tomer, eu só quero te agradecer aqui, cara, a sua participação. A gente, como todo bom podcaster, tá gravando nas horas vagas aí, né, cara? Tenho certeza que você rodou bastante aí a semana. Hoje é um dia de relativo descanso aí, então agradeço você por disponibilizar um pouco do seu tempo. Sua história é muito bacana, cara. Já tinha um tempo que eu queria contar a sua história aqui no podcast e espero que quem escutou aqui tenha entendido um pouquinho mais do seu trabalho e que outras pessoas, não só da área de zootecnia, né, como qualquer outra área, possa ter essa mesma iniciativa que você teve de transmitir, né? Tenho certeza que tem muita gente igual a você que poderia transmitir outros tipos de conhecimento, né, cara? Ciência do solo, outros de microbiologia, enfim, uma série de outras coisas que poderiam ser transmitidas aí. Então, muito obrigado, cara, por participar aqui e parabéns pelo seu trabalho aí, meu. Obrigado pelo convite e te parabenizo também pelo teu trabalho. É muito importante, não só para quem é da área. Acho que no meu podcast acontece menos de ter gente que não é da área. Então, você tem um trabalho bem interessante de estar comunicando para bastante gente. Então, parabenizo também esse trabalho. E para quem quiser conhecer o Tomer e o Rumencast, cara, como que a galera aqui do AgroResenha pode conhecer o seu trabalho aí, meu? Então, para quem quiser acompanhar rotina de trabalho e artigos científicos diários, que acabo postando um pouco de informação tanto da base quanto de tecnologia no campo, né, principalmente voltado para produção de ruminantes, tanto para gado de corte quanto para gado de leite. Tem o @Rumencast no Instagram e vocês podem ficar à vontade para ir lá, interagir, fazer pergunta, e tenho certeza que vai ser muito bom estar transmitindo isso para mais gente. E nas plataformas de podcast, procura pelo Rumencast. Se você está escutando isso e conhece alguém que fala espanhol, já tem o Rumencast em espanhol, então pode estar recomendando também. É o Rumencast. Rumencast. É o Rumencast. E essa que é a intenção, tá? Comunicando para o máximo de pessoas possível. Então, sejam bem-vindos. Quem quiser chegar. Muito bom, cara, muito bom, é isso aí. E agora vamos, Tomer, para a parte mais importante desse podcast aqui, que é o nosso glorioso quiz. Vamos nessa? Vamos junto.